você que a trouxe. Irmãos, se você estudar a palavra de Deus, é assim que o mundo se encontra. Não sei se você ficou sabendo de uma tragédia hoje lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mais de 200 pessoas morreram em uma boate. De repente poderia ter sido num shopping, num cinema. Mais de 200 pessoas. A pergunta é: quem entregou a vida para Cristo? A gente ora sim pelos familiares para Deus confortar, mas a maior preocupação: quem confessou Jesus como Senhor e Salvador? Vamos aprender, vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmo, capítulo 23. Salmos 23, versículo 1. Uma passagem muito conhecida. Glória a Deus. Salmo 23, 1. Quando a gente fala aqui a respeito de célula, é devido a essa preocupação. Talvez exista uma dificuldade da pessoa vir aqui na igreja, mas quando você abre a sua casa para ali ser um culto ao Senhor, onde você vai trazer o seu amigo, e a pessoa entrega a vida para Cristo na célula e começa a frequentar a igreja e firma no Senhor. Esse ano, tem irmãos que abrem a sua casa só para receber visita quando alguém está enfermo. Não só entra gente lá em casa quando tem alguém enfermo, quando eu estou precisando de alguma coisa, eu bato no vizinho, convido ele me ajuda. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai abrir a sua casa para falar do amor de Deus. Começar a reunir as pessoas, o seu vizinho, o seu chefe, o patrão, um amigo, amiga. Abrir a sua casa, você vai ser boca de Deus, no nome de Jesus. Vamos deixar o orgulho de lado. Vamos deixar esse egoísmo de lado. Vamos se humilhar diante do Senhor. E as pessoas precisam desse evangelho. Amém? E é justamente disso que nós vamos falar nessa noite. O Salmo, no capítulo 23, no versículo 1, diz assim: Davi dizendo, com muita propriedade, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Quer sentar, por favor? Feche os teus olhos por um instante. Senhor Deus, que a Tua palavra, que é verdade, que alimenta a nossa alma, venha cumprir agora sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Espírito Santo, nos dê clareza e entendimento dessa palavra. Meu Deus, que nada agora venha nos distrair, nada venha roubar a nossa atenção. Queremos ouvir 100% da Tua palavra, precisamos ser alimentados. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja linda e abençoada diga amém. Amém. Irmãos, olha aqui, Davi, ele fala isso com muita propriedade. Eu quero explicar através da palavra de Deus porque Davi, ele associa: nada me faltará se tenho Deus como pastor. Davi, ele fala isso com muita intimidade, porque Davi também era pastor de ovelha. Davi sabia quais eram as marcas de um pastor e sabia também quais eram as marcas de uma ovelha. Por isso que Davi fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Eu quero falar para você, começar falando a respeito das marcas de um pastor. A importância de ter Deus como o nosso pastor. Amém? É a primeira marca do pastor, que o pastor ele instrui a ovelha de como ela deve agir. O bom pastor, ele traz a orientação, ele instrui. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João 15:5, não precisa abrir. Jesus fala assim: olha, eu sou a videira, vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, eu e você na posição de ovelha, nós não temos a mínima condição de realizar algo sem Deus. Nós não temos a mínima habilidade, condição financeira ou espiritual de realizar algo sem envolver, sem a instrução de Deus. Porque a Bíblia está garantindo, o Senhor Jesus dizendo para mim e para você: olha, sem mim, sem o Senhor Jesus na sua vida, nada podeis fazer. Quantas pessoas batem a cabeça de um lado, batem a cabeça do outro, vem a frustração, vem a derrota, entra ano, sai ano, ruína, porque não tem a instrução de Deus, não tem o Senhor como o pastor. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesse ano de 2013. Todo o projeto que você pedir, a instrução de Deus, nada vai te faltar, porque a palavra garante: quando o Senhor é o seu pastor, nada falta. Mas nós precisamos, como ovelha, da instrução de Deus. Sem o Senhor Jesus, a Bíblia garante: nada podeis fazer. Nós precisamos entender isso. Olha o que diz a Bíblia também, no Evangelho de Mateus 11:29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Você tem que ser um expert. Quando fala a respeito de Jesus, você sabe a respeito de Jesus na hora de julgar, na hora que o amigo morre, na hora que está só, na hora que está na igreja, na hora que está ensinando. Você precisa conhecer como Jesus reage, qual é a atitude do Senhor Jesus. Aprender com o Senhor. Eu e você nessa posição de ovelha, para nada faltar nas nossas vidas, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, ver Ele como referência, ver como exemplo e aprender dele e colocar em prática no nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia ainda falando a respeito dessa palavra, da instrução. Marcos 6:34 fala assim: e Jesus, saindo de uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelha que não tem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. E Mateus está dizendo que Jesus passava e ele observa a multidão, para e começa a ensinar, porque viu que a multidão era como ovelha que não tinha pastor. Olha a preocupação do Senhor Jesus, ele sabendo toda ovelha precisa de um pastor. E Jesus olha para a multidão, uma multidão que era uma ovelha que não tinha pastor. Ele para a caminhada e começa a ensinar, porque sabia que se a ovelha não fosse instruída, morreria. Então, por isso, irmãos, que Davi associa: nada me faltará quando tenho Deus como meu pastor. Irmão, você acha que Deus vai te colocar numa furada? Você acha que Deus vai te colocar num lugar onde Ele não possa te abençoar? Tem irmãos que pensam assim: ah, Deus me colocou aqui, e agora? Ah, Deus me colocou nessa célula, Deus me colocou nessa igreja,
naquela célula, é o mesmo Deus que capacita. Creia nisso. Quando você está debaixo da instrução de Deus, Deus abençoa a sua vida e nada falta no nome de Jesus. Então a primeira marca aqui do bom pastor, o pastor ele instrui as suas ovelhas. A segunda marca, o pastor ele guia o seu rebanho. Olha o que diz a Bíblia em João 10:11. Eu sou, o Senhor Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Em João 10:4 assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Ovelha conhece a voz do pastor. E essa segunda marca do pastor de guiar, a Bíblia diz que o pastor ele vai à frente da ovelha, dá a direção, e a ovelha sabe, não, essa é a voz do meu pastor, é por aqui. Por isso, irmãos, que Davi está associando, nada vai me faltar se eu tenho Deus como meu pastor, porque ele sabe que Deus sempre estava diante dos problemas dele. Se eu tenho Deus como meu pastor, ele está lá na frente. Aquele caminho que eu vou passar amanhã, Deus já preparou para mim, Deus já colocou um exército de anjos, já limpou o caminho, e eu passo e tenho a vitória, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Porque o meu pastor ele guia, ele está perto, ele está à frente da ovelha. Esse projeto que você começou e foi instruído por Deus, esteja certo, o mais comprometido com esse projeto é o próprio Deus. Essa célula que você vai multiplicar, o mais comprometido é o próprio Deus. Essa pessoa que você vai ganhar para Jesus, o próprio Deus já está trabalhando no coração dela. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito. Não é por muito falar, palavras pesadas, persuasivas, de tanto falar, mas tem que perseverar. O Espírito Santo vem e convence de todo o pecado. Aquela pessoa entrega a vida para Cristo e é uma vitória. Então, irmãos, a segunda marca, o pastor ele guia. E o terceiro aqui fala que o pastor ele é sempre comprometido com o rebanho. Irmãos, olha essa terceira marca de um pastor. Davi sabendo o que é ser um pastor. O bom pastor ele tem compromisso com as suas ovelhas. A Bíblia diz que o bom pastor ele dá a vida por suas ovelhas. E quando ele começa a explicar a respeito disso, daquele que tem compromisso, ele faz até um comparativo. Ele fala do pastor e do mercenário. Falando primeiro a respeito do mercenário, João 10:12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O mercenário, o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. E aqui, esse comparativo de aquele que é mercenário, aquele que é pastor. Aquele que é mercenário, aquele que promete algo para você e na hora da luta ele foge. Quantos irmãos receberam promessa, proposta, e na hora da dificuldade a pessoa some e desaparece? Na hora de fazer o acerto, some e desaparece. Na hora que vem um lobo, a pessoa desaparece. Quando vem o momento da dor, da aflição, desaparece da sua casa, não liga mais para você. E Jesus está dizendo assim, mas o pastor é completamente diferente. Olha a atitude do pastor. Tomou, pois, Jesus
sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. E ele repete: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. De repente você pensa assim: mas eu oro tanto a Deus e não consigo meu carro de jeito nenhum, não consigo a promoção de jeito nenhum. Irmão, Deus te amou tanto que Ele entregou Jesus por mim e por você. Ele olha para mim e para você ainda pecador, te ama, entrega Jesus para morrer, sofrer a minha morte, a sua morte, o meu pecado, o seu pecado. Era um preço tão alto que você não poderia pagar. Por isso que a gente não compra a salvação. Não existe dinheiro, não existe riqueza que compra a salvação, que compra a ida para o céu. E esse preço tão alto, Deus me ama e te ama, e entrega Jesus para todo aquele que crê em Jesus. Esse tem vida eterna. O melhor Ele já te deu. O melhor já te deu. Irmãos, tudo é com propósito. Tudo é com propósito. Decida hoje por Jesus. Tenha Ele como seu pastor. Você assistiu esse teatro aqui, de repente falou muito com você a respeito daquele crente que não tem compromisso, e você baseia a sua vida espiritual somente vir na igreja no domingo, ou fazer um louvor, cantar para Jesus, ouvir uma boa mensagem e ir embora para casa. Não, meu irmão. Jesus quer usar a mim e a você do seu jeito. A primeira pergunta que eu fiz para Deus foi assim: Deus, eu tinha falado no meu coração há 13 anos atrás, eu falei assim: olha, vai ser pastor dessa igreja. Eu falei assim: Deus, foi muito claro, muito nítido. Eu falei assim: Deus, mas olha o meu jeito. Quem me conhece, irmão, eu sou muito brincalhão, eu sou muito moleque, e tenho esse jeito meu, e faço muita piada. Às vezes você me vê sério, não tem nada disso. Quem me conhece aí, irmãos, mas tudo na santidade, na bênção do Senhor. E falei assim: Deus, mas eu sou assim. Os pastores estão tão sérios. Olha o pastor Luiz, o nosso Deus, e está lá. E irmã, a pastora Maria Tereza, na época do Galvão, o pastor Ricardo. E Deus falou claramente: eu quero te usar do jeito que você é. E fala para você assim: esse dom que está nas suas mãos, Deus quer te usar para a glória dele, do jeito que você é. Não tem que ter, irmãos, uma outra pessoa. Ah, eu tenho que mudar demais, pastor. Não, é do seu jeito. Um cabeludo, um careca, é mais gordinho, é mais magrinho, um baixo, um alto, é do seu jeito. É aquele que é paulista, que puxa, né, o carioca, e aquele que é do interior, do seu jeito. Mas tenha Deus como seu pastor e nada vai faltar na sua vida, no nome de Jesus. E quero falar aqui também a respeito, já terminando, as marcas de uma ovelha. Nós somos ovelhas do Senhor. E a ovelha, eu ouvi essa mensagem, fui estudar a respeito de ovelha, o animal ovelha. E descobri que a ovelha é um animal menos capaz de se defender. Ovelha não tem garra, tem dente afiado, não é rápido, não é forte. Você está entendendo? A primeira marca de uma ovelha, ela não tem condições de se autodefender. Quantas pessoas saem da faculdade, mas muito inteligentes, mas estão fracas espiritualmente? Quantas pessoas atrás de um projeto com um braço forte, eu penso assim, é assim,
faz as coisas sozinhas, não pede um conselho, não ouve a voz do líder da célula, do pastor. Não, isso é eu e Deus, eu não posso falar. Isso não é igreja, não é comunhão. O pastor, ele colocou assim lá no Twitter: todo aquele que para de aprender, para de crescer. E todo aquele que para de crescer está preparado para morrer. Todo aquele que para de aprender, para de crescer. E se para de crescer, está preparado para morrer. Irmãos, vamos aprender com o Senhor. Peça conselho, começa a aprender a respeito das coisas de Deus. Conversa na sua célula, busca orientação, conversa. Deixa Deus ser pastor da sua vida. A ovelha não tem a mínima condição de se proteger. Então a primeira marca, ela não tem essa condição, ela é ingênua, ela é incapaz de andar sozinha. A segunda marca da ovelha, que a ovelha não enxerga bem. E fui saber, irmãos, que a ovelha, ela só enxerga uma distância até 10 metros. Por isso que facilmente a ovelha se perde no rebanho. Por isso que facilmente uma ovelha cai no abismo, porque não tem a visão boa. E Davi, sabendo disso, ele associa: se o Senhor for o meu pastor, nada vai me faltar. Porque Davi sabia que na condição dele, humana, de não enxergar muito bem, de não poder andar sozinho, não pode afastar do rebanho. Quantos irmãos se perderam porque afasta do rebanho, afasta da igreja, começa a viver uma vida isolada. E a ovelha não foi criada, não foi gerada para viver sozinha. E a ovelha, por não enxergar bem, de repente ela afasta do rebanho, vai afastando, não consegue se defender, não está perto do pastor, não está perto do rebanho, não está perto da igreja, não está numa célula, não está na escola. E como não enxerga bem, sozinho, não está bem, cai no abismo. Quantas pessoas se perderam porque começam a abandonar uma amizade na igreja? Quantas pessoas se perderam porque, irmãos, a igreja no lar, porque a célula, porque um grupo pequeno, devido à instrução, à comunhão, está junto. Lá na nossa célula, quando tem um problema, a gente se compadece da pessoa, a gente ora, a gente chora junto, vai dar certo, e visita, não desiste não, eu estou com você, porque está perto do rebanho. Irmãos, você não foi feito para viver uma vida sozinho diante de Deus. Nós somos ovelha, e a ovelha não pode viver uma vida sozinha. Você enxerga até certo ponto, e quando enxerga aquilo que agradava aos olhos, igual Eva enxergou. E aí começou o pecado. Não distancie da igreja, não distancie dos seus irmãos. Olha para esse irmão, pessoal, e fala assim: meu irmão, não, mas pega pesado, fala assim: meu irmão, não sai de perto de mim. Fala assim: estou de olho em você. Não sai perto do rebanho, vem para o meio, fica junto, compra as ideias do pastor, tem uma aliança com o seu líder, tem uma aliança com a sua célula, tem uma aliança com as coisas de Deus, e certamente você vai começar a associar: porque eu tenho Deus como meu pastor, nada vai me faltar, nada vai me faltar. Pode aplaudir o Senhor Jesus.
4 verdades. Essa é a terceira. A ovelha, olha aqui, irmãos, ovelha é fonte de riqueza. Quem investe em ovelha e sabe cuidar tem muito resultado. Porque ovelha, por estudar, é fonte de riqueza, devido a carne, laticínio, lã e couro. Você acha que o diabo está interessado em espaço de terra? Você acha que o diabo está interessado em carro, em fazenda, em gado? Você acha que ele está interessado nos seus móveis? Você, ovelha, é fonte de riqueza. A maior guerra não é curada por espaço de terra. A maior guerra é pelas vidas. É a maior batalha que existe. É pelas almas. O diabo quer você o adorando. Não é que ele leva o Senhor Jesus, o Espírito é levado, leva o Senhor Jesus, ele é tentado pelo diabo. O diabo fala assim: olha, tudo isso aqui eu vou te dar se você me adorar. Porque é fonte de riqueza. E a sua riqueza, aquilo que você tem, tanto pode te abençoar como pode te amaldiçoar. Como eu falei, pessoas tão inteligentes, mas tão fracas espiritualmente. A lã da ovelha, quando você pega a lã e vende, dá muito dinheiro, mas também quando a ovelha cai na água, a lã puxa ela para baixo. O que mata a ovelha afogada é o peso da lã. Então nós precisamos entender que você é fonte de riqueza. Olha o preço que Jesus pagou por mim e por você, porque você é fonte de riqueza. Não foi olhando para os seus negócios, foi olhando para você que um alto preço foi pago. Porque você é fonte de riqueza. Não deixa o seu talento te destruir. Não deixe o seu talento fazer com que você possa sentir melhor ou pior do que as pessoas. Começa hoje a usar o seu talento para a glória de Deus. E a quarta marca da ovelha, que a natureza da ovelha é de ser pastoreada. A ovelha só tem esse único propósito, de ser pastoreada. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. De repente você sabia desse Salmo 23 e sempre mencionava, mas nunca via a provisão de Deus. Eu sei que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas sei tudo na vida do meu irmão, do vizinho, da esquerda, da direita. Você, ovelha, você só foi criado e gerado. Deus só te colocou na terra porque seria pastoreado. Não mude os planos de Deus para a sua vida. Esteja sempre perto de um pastor. Haja como ovelha. E certamente você vai dizer: o Senhor é o meu pastor, por isso nada vai me faltar. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se humilhe diante do Senhor. Quem trouxe uma Bíblia? Deixa eu ver, levante a mão. Quem trouxe uma Bíblia? Pega na mão dessa Bíblia.